Agradeço ao Dr. Mozart pelas suas palavras encorajadoras e convido agora o Dr. Wellington Fachin Taques Fonseca para também dirigir breves palavras aos jovens de incentivo. Excelentíssimo senhor chanceler, o senhor me pegou de calça curta. Né? Fui pego de surpresa. Mas, uma coisa eu vou falar para vocês. Eu estava aqui olhando, né? E estava rememorando a minha própria vida, né? Hoje eu tenho 66 anos de idade e estava olhando para trás, vendo todas as lutas políticas na qual participei, tentando construir um Brasil melhor, uma nação melhor para nós e para, enfim, o futuro. E nenhuma dessas lutas estava lá. Em 1993, eu era o coordenador do movimento parlamentarista monárquico aqui no Paraná. E fizemos, né, junto com o deputado Cunha Bueno e com todo mundo, a campanha da monarquia e fomos longe. Só não fomos melhor nesta campanha porque fomos tremendamente solapados. A República agiu de modo republicano, né? O plebiscito era para ser realizado dia 21 de abril. No dia 7 de setembro, exatamente. Aí, quando eles perceberam, porque para eles, esse plebiscito, na verdade, ele teria que ter sido realizado um ano depois da dita proclamação da República. Foi o que os militares prometeram quando proclamaram a República do Brasil. Que dali um ano o povo ia dizer se queria a República ou se queria de volta o imperador. Foram indo e 100 anos depois realizaram o plebiscito. Quando eles imaginavam que estava tudo morto, acabado, enterrado, que só eram cinzas, eles viram um gigante sair da tumba. Se apavoraram, adiantaram o plebiscito para que não houvesse tempo de ter uma discussão com o povo e com a nação brasileira, para que realmente se fizesse uma campanha decente e honesta de esclarecimento da qual regime político o povo brasileiro devia adotar. E assim mesmo nós conseguimos um grande feito, né? O povo brasileiro e a elite do povo brasileiro. E quando eu falo elite, senhores, eu não estou falando de dinheiro, porque a elite de um país não se faz pelo valor, pela quantidade do talão de cheque que uma pessoa tem ou o limite do seu cartão de crédito. A verdadeira elite do país se faz pela natureza da qualidade do cidadão que ele tem, que o país tem. É a elite que pensa, a elite que é honesta, que tem ética e que é a construção de um país realmente progressista. Se nós formos analisar as grandes figuras do Brasil, grandes juristas como Ives Gandra e muitos outros, o nosso próprio ministro da Educação atual, monarquistas. Todos monarquistas. Por quê? Porque nós gostamos de rei, de carruagem, não, nós queremos seriedade, nós queremos competência e principalmente honestidade na condução das coisas públicas, como fazia Dom Pedro I, como fazia Dom Pedro II e como fazia a Princesa Isabel. Hoje nós só temos esse país porque nós tivemos um Dom Pedro I, uma Princesa Isabel e um Dom Pedro II.
porque senão nós teríamos republiquetas, dezenas de republiquetas, a exemplo da América Latina. Se nós temos uma unidade territorial, foi por, como dizia João Batista, o Saint-Hilaire, que é uma coisa que impressionava ele, era ver que um país continental se mantinha unido porque tinha um menino com 14 anos de idade que tinha uma coroa na cabeça, que se chamava Dom Pedro II. Quando Dom Pedro I abdicou e foi tratar dos problemas que ele tinha para resolver com o irmão dele lá na Europa, que tinha usurpado o trono da filha dele, deixou um triunvirato para tomar conta dos destinos do Brasil, os regentes. Esse triunvirato não deu conta. Não deu conta. O Brasil estava explodindo com revoluções de norte ao sul separatistas. O Congresso Nacional, apavorado, foi bater na porta de um menino de 14 anos de idade, perguntar se ele assumiria o trono do Brasil. Pela Constituição Imperial, isso só poderia acontecer quando ele tivesse 21 anos de idade. E ele olhou para os representantes do parlamento e disse: eu aceito. Eu aceito. O parlamento teve que fazer uma sessão especial para emancipar o príncipe, ou seja, adiantar a maioridade dele, e aí coroá-lo imperador do Brasil, para poder manter a unidade nacional. Isso tudo vocês não aprendem nas escolas da República, porque a nossa verdadeira história sempre foi solapada, primeiro pelos republicanos, e depois por esta corja que está tomando o país, que está mentindo, que está solapando a história, doutrinando de uma doutrina nojenta, genocida, que é a doutrina marxista, que inverte a história, que inventa mentiras para poder tirar daquilo que realmente é o nosso patrimônio, que é a nossa história, e que é uma das histórias mais lindas e mais belas que nós temos da história da humanidade. Esta bandeira foi desenhada por Debré, mas quem costurou a primeira chamava-se Leopoldina de Habsburgo-Lorena, imperatriz do Brasil. Foi ela quem assinou o decreto da independência. Foi ela que mandou notificar o imperador que estava em viagem que ela tinha assinado o decreto da independência. E ele ratificou a independência que a mulher dele fez. Vocês sabiam disso? Vá perguntar para o professor da história do UEPG ali, se ele vai te contar isso. Por isso é que eu fiquei muito satisfeito de estar aqui hoje, porque eu olhei aqui, ali, você não, André, você também não, porque nós já passamos. Mas, gente, vê esse espírito de liberdade e principalmente, como disse o Dr. Moza, da nossa soberania nacional, que isto vai ter futuro, que isto, pessoas, vocês, jovens que têm esse Brasil pela frente, o país mais rico do planeta, como diz o capitão Bolsonaro, só o estado de Roraima já vale uma Europa inteira, com as jazidas de petróleo e com as jazidas de nióbio. Isso sem falar o resto.
E o que nós precisamos, gente? Nós precisamos que nós, cidadãos brasileiros, tomemos as rédeas da condução dos interesses, dos negócios de interesses do Estado. Ah, mas veja bem o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu? Nós simplesmente cruzamos os braços e deixamos que toda esta corja se instalasse dentro das entranhas do Estado, como vermes que são, e sugassem até o último sangue, até a última gota de energia desse país. Segundo o levantamento do Sérgio Moro, foram 13 trilhões de dólares o roubo do PT. Os senhores sabem o que significa isso? Quantos países do mundo têm um PIB igual a este? Isso foi desviado do povo brasileiro, repartido entre uma quadrilha, e o que não sou, porque era muito dinheiro, e ainda distribuíram para toda a corja latino-americana, Cuba, né? Porque os programas mais médicos, o que era? Uma maneira de disfarçar dinheiro para ir mandar para Cuba. Daí o que aconteceu? Como Cuba viu que ia micar o programa aqui, ele já se acertou com o marxista que está tomando conta, está assumindo o governo do México, já tirou eles daqui e relocou no México. É negócio. Cuba, nos anos 50, Havana era a cidade mais avançada do planeta. Era a cidade mais moderna, mais chique, mais elegante, mais tudo. Tudo de bom e de moderno e de avançado estava em Havana. É só vocês buscarem a história. E vocês olhem para Havana hoje. Olhem para lá e vejam o que o socialismo faz. Venezuela, as maiores jazidas de petróleo do mundo. Caracas tinha que ser uma Dubai, maior do que Dubai, porque o dinheiro é bem mais. Como é que está Caracas hoje? O povo caça cachorro na rua para poder comer carne. Isso sem falar no bem maior, que é a nossa liberdade. É a liberdade que nós temos que ser, porque nós, seres humanos, somos indivíduos. Nós fomos criados por Deus como indivíduos. Eu não sou igual. Teu nome? André. O André não é igual ao Mozart, o Mozart não é igual ao Bruno, André. Nenhum é igual ao outro. Nem os animais são um igual ao outro. A lei divina natural fez como indivíduos, e como indivíduos nós temos que nos desenvolver. O que nós viemos fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui, doutor Boza? O que fazemos nós nesse pequeno espaço de tempo que nós chamamos de vida? Um pequeno e curto espaço entre dois acidentes naturais, nascimento e morte. Chamamos de vida. Vamos nos afastar um pouco e vamos olhar de fora, mas por que isso acontece no universo? Vocês já pararam para pensar nisso? Só podemos buscar uma solução, uma resposta para esta pergunta, se formos lá no direito divino e no direito natural. Foi Deus quem fez assim, não foi, doutor? Então é lei divina. O que acontece nessa passagem? Aprendemos. Nascemos com um estado de consciência, morremos com outro estado de consciência.
Morremos. Morremos. O espírito é imortal. Se o espírito é imortal, ele leva na bagagem tudo que se aprendeu e se viveu aqui. Isto é a razão da vida. Não é o dinheiro, não são as glórias, como diria Pitágoras. As glórias e as honrarias são muito fáceis de se ganhar e muito mais fáceis de se perder. O que nos interessa é desenvolver consciência. E quando eu vejo uma juventude como vocês, sentada aqui, atrás desta bandeira, buscando um ideal de monarquia, que hoje, quando você pega no mundo moderno, as maiores nações do mundo, as nações que apresentam maior nível de IDH, maior nível de respeito ao cidadão, são monarquias. Pomos aí a Inglaterra, pomos a Espanha, pomos a Bélgica, pomos a Noruega, pomos a Holanda, pomos a Suécia, pomos o Japão, tudo monarquia. Isso sem falar com todos os países da comunidade britânica, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e assim vai. Nós vamos ver o quê? A elite do mundo. A elite do mundo. Por quê? Porque eles têm lá a Rainha Elizabeth, que desfila numa carruagem de cristal, bonitinha, e que não serve para nada, segundo a crítica e a imprensa internacional, que é simplesmente figurativo para gastar dinheiro do povo. Mas essa bonequinha de porcelana que desfila em carruagem de cristal lá na Inglaterra, mantém a unidade não só da Inglaterra, mas de todos os países da comunidade inglesa do Commonwealth. A Dama de Ferro, Margaret Thatcher, ícone, entrou, brigou com o sindicato, deu uma surra nos argentinos aqui que se bancaram os bobos, fez e aconteceu. Aí chegou uma hora lá que ela resolveu aumentar o imposto. O povo britânico foi para as ruas. A bonequinha de porcelana convidou ela para tomar o chá das 5. Ela foi. E ela dizia que odiava esse chá das 5, porque ela tinha a impressão que ela tinha que levar o dever de casa para a professora corrigir. Chegando lá, ela simplesmente disse: querida, não dá mais para você. O povo não te quer mais. Você vai pegar a tua bolsinha, eu vou te dar um título de baronesa e você sai a francesa e assume o teu vice. Porque se você não fizer isso, eu dissolvo o parlamento e teu partido perde a eleição. A Dama de Ferro saiu de lá, foi ao parlamento e anunciou a sua renúncia. Não foi isso, doutor Moser? Isto é monarquia, sem escândalo, sem cena, sem desgaste público. Vocês imaginaram que lá no começo do governo do Lula, quando surgiu a primeira podridão do Caixa 2, se nós tivéssemos um imperador como chefe de Estado do país, isso teria acontecido? Jamais. Jamais. Ele teria sido deposto ali, naquele momento. Isso que é o importante do sistema parlamentarista monárquico. Porque é um sistema onde se adota o voto distrital. O voto distrital, o que é? É um distrito. Cada 150 mil eleitores formam um distrito. Ou cada 100 mil eleitores formam um distrito. Ponta Grossa teria 2 distritos eleitorais. Certo? Esses distritos, cada distrito tem seus próprios candidatos a deputados.
E só pode ser candidato a deputado quem pertence e mora no distrito. Certo? Isso faz o que, doutor Moza? Reduzir o custo da campanha. Faz com que todo mundo conheça de olhar, de saber quem é, de olhar eu posso reconhecer, de encontrar o cara na rua e dizer, porra, mas você está fazendo isso? Desculpe o palavrão, mas aprendi com o Olavo de Carvalho. Né? Você está fazendo isso porque cada 100 mil eleitores elege o seu deputado. E esses deputados vão para Brasília e formam o parlamento. E de 2 em 2 anos eles voltam a pedir o voto do povo. E é eles que vão manter ou não o governo. Daí vocês perguntam o seguinte: pô, mas como a Margarete Tátira ficou 12 anos no poder, o outro fica 15, como é que pode isso? Exatamente assim. De 2 em 2 anos o povo diz se quer que ele continue ou não. Isso significa que ele está fazendo a vontade do povo, não é? É isto o sistema parlamentarista. O primeiro-ministro é chefe de governo, ele vai governar a nação. Acima dele, nós temos o chefe de Estado. Este chefe de Estado é o juiz máximo da nação. É quem diz, quem julga tudo em última instância. Este homem ou esta mulher não pode ter conotações políticas, partidárias. Que ele tem que ser isento e independente. E isso só é possível na figura de um rei. Por quê? Porque enquanto um presidente ou um deputado pensa na próxima eleição, um rei está sempre pensando na próxima geração. E ele sabe que ele é representante do povo, porque sem aclamação popular não existe rei, não é legítimo. Ai, mas eu sou filho, eu não sei de quem, bisneto, tataraneto, não interessa. Quando o nosso, e esse é uma grande orgulho, uma grande honra de termos aqui o nome de Dom Pedro I. Quando a princesa Leopoldina proclamou a independência e ele ratificou, daí voltou, ele estava no meio de viagem, voltou para o Rio de Janeiro. Chegaram lá e agora o que nós vamos fazer? Independência, proclamar uma independência. O que é o Brasil? O que é? É república? É reino? Não é nada. Não existia Brasil, doutor Moza. Vamos discutir com o parlamento, ver o que nós vamos fazer. A sugestão do parlamento é que fosse um império e que o imperador fosse Dom Pedro I. Foi a sugestão do parlamento na época. Ele disse: aceito somente com uma condição, de que eu seja aclamado por todas as câmaras municipais do país. Não foi isso, doutor Moza? A Constituição também depois foi a mesma coisa. Então o que foi? Ele só aceitar dizer: não vou ser imperador porque sou filho de rei, porque eu me considero muito mais brasileiro do que filho de rei, do que português. Porque quando as cortes pediram para que ele voltasse, ele disse não. Quando veio a ordem que ele fosse levado a ferros porque ele desobedeceu às cortes, a esposa proclamou a independência do Brasil. Essa é a história. Aí, ele não era mais príncipe nessa história, porque foi tudo embora por água abaixo aí. Quem proclama ele imperador é o povo brasileiro. E aí vem a legitimidade do nosso imperador.
ele foi proclamado pelo povo. O trono brasileiro pertence ao povo do Brasil. E por tradição, a família Bragança. A Casa Imperial do Brasil. Isso tudo é história, senhores. E é essa história que os senhores têm que aprender, vocês que são jovens. Eu me alonguei um pouco, André, você me disse 5 minutos, mas é que tem que falar isso para essa moçada. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades para que eles tenham acesso a isso. Porque lá no Cefep eles não vão conseguir, muito menos na UEPG. Certo? Então, isso tudo é que nós temos que começar a levantar. Este círculo monárquico pode fazer revolução. Não esqueçam que nós estamos na capital cívica do Paraná. Não esqueçam que foi daqui que saiu o Getúlio Vargas para fazer a Revolução de 1930. Que é aí que vem o título de capital cívica do Paraná. Não se esqueçam que foi esta a primeira cidade que acolheu e recebeu e proclamou Jair Bolsonaro candidato a presidente do Brasil. Até então ele nunca tinha tido um contato com o povo direto. Foi aqui, em Ponta Grossa. Tem um vídeo em que ele desce a Avenida de Centro Machado chorando. É o povo da capital cívica do estado do Paraná. Ah, mas nós estamos em pouco. Não adianta, não precisa. Muito poucos são os que fazem a diferença. Ali eu estou vendo um ex-companheiro meu do movimento Ética e Cidadania. Também lá atrás. Fizemos uma revolução e tiramos corruptos do poder, que estão afastados do poder até hoje. Muito antes da Lava Jato. Não foi isso? Por quê? Porque não somos omissos, somos cidadãos. E é isso que vocês têm por obrigação, como direito divino de vocês, em lutar pela construção de um país melhor. E vocês não poderiam estar melhor representados em uma causa muito mais nobre e mais justa do que a causa monárquica brasileira. Não existe sequer uma nódoa que possa manchar em uma túnica branca a história da monarquia brasileira. É só feita de glórias e de exemplo para o mundo. Dom Pedro II, quando morreu no exílio em Paris, o governo brasileiro disse que enterrem como indigente, porque ele não tinha dinheiro para pagar o enterro. O governo francês, apesar de ser uma república, disse não, porque foi ele quem ajudou a fazer a transição da monarquia para a república sem o derramamento de sangue da liberté, égalité, fraternité da Revolução Francesa. Ele foi pleiteado como um grande herói, como um grande estadista mundial. Tiveram presentes vários chefes de Estado e reis da ocasião no velório dele, e o povo de Paris, apesar do frio e da chuva do dia 5 ou 6, não, dia 2 de dezembro, a morte, 5 de dezembro, o frio de Paris, o povo nas ruas acenando a bandeira brasileira e gritando vivas ao imperador. O cortejo saiu de Paris e foi para Portugal, para que ele fosse enterrado no jazigo da família dele em um trem. O trajeto inteirinho de Paris, eu não me lembro a cidade que ele foi enterrado, mas o trajeto inteirinho até Portugal foi saudado por pessoas às beiras da ferrovia. Exatamente, foi o maior sepultamento da história de Paris, rivalizando com o sepultamento do Victor Hugo, o grande
romancista francês. Então, vocês vejam e sabe o que o governo brasileiro fez? Sabe qual foi a atitude do nosso governo? Protestou veementemente junto à embaixada da França contra o tratamento dispensado ao nosso imperador. E foi deitado com a cabeça em um travesseiro de terra. O primeiro decreto da República foi proclamando a República. O segundo decreto era o que vamos fazer com o imperador. Um homem que desde dos 4 anos de idade, né, só soube fazer uma coisa: servir o país. E era pobre, porque ele recebia salário. E a metade do salário dele, sabe para que era? A metade ele pagava as despesas do palácio. A outra metade ele ajudava os artistas pobres a estudar e ajudava a Santa Casa de Misericórdia. Era isso que ele fazia. E daí, como é que nós vamos fazer? Aí vem o tetra-avô do Fernando Henrique Cardoso e sugere que fuzile a família imperial inteira. Vamos fuzilar. Daí eles falam: mas como que nós vamos fuzilar eles? Se nós estamos tirando ele escondido do palácio às 3 horas da manhã, porque senão o povo acaba com a república. Se nós fuzilar, então o povo nos fuzila. Então vamos dar uma indenização para ele, para que ele vá embora para a Europa e que vá morar na Europa. Votaram a indenização, senhores. Era 5.000 contos de réis. Isso, a dinheiro de hoje, equivalia a 10 toneladas de ouro. Quando a digna comissão chegou lá no navio onde eles estavam esperando para partir, ancorado na Baía de Guanabara, ele disse: não, mas eu não posso receber isso aqui. Eu não posso receber isso aqui. Esse dinheiro não é de vocês, esse dinheiro é do povo brasileiro. Como é que eu vou sair com 10 toneladas de ouro do povo brasileiro para comprar palácio em Paris? Nem pensar. Eu quero que vocês me tragam um saco com a terra do Brasil, porque eu estou velho e sei que vou morrer no exílio, mas pelo menos na hora da minha morte eu quero deitar a minha cabeça no solo brasileiro. E foi isso que aconteceu, não foi? Este era o nosso imperador. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês, para terminar, vocês não podiam ter escolhido coisa melhor, causa melhor para lutar na vida. Eu já participei de várias brigas políticas, de Constituição de 1988, enfim, de várias coisas. Estou com 66 anos de idade. Agora, a minha vontade era ir tocar piano, meu professor está ali, né? Tocar piano, pintar, gosto de esculpir, sou escultor, tomar um chá com o André, com o seu Bruno de vez em quando, né? Mas uma coisa eu digo a vocês: eu estou alinhado com vocês. O que vocês precisarem de mim, para ir aonde vocês quiserem. Querem ir falar com o Papa? Eu arranjo uma audiência para vocês com o Papa. Eu tenho um grande amigo meu lá, né? Nós não temos um grande amigo lá? Dom João Braz de Avis? Lembra dele? O que ele é? É prefeito da Congregação das Vidas Consagradas em Roma. Assim, com o Chico. Vamos lá. Entende? E vamos brigar. Porque o covarde nunca sequer escreveu uma linha em uma página da história. E nós estamos aqui para não sermos covardes. Meus parabéns e felicidades.